abriu aí. A missão de Cristo. Aleluia. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Olha só no versículo continuando ainda, diz: porquanto Deus enviou seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem esclarecidas as suas obras. Vem quem pratica a verdade e aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Glória a Deus. Você prestou bastante atenção a essa passagem aqui nessa noite, né? João 3,16 é, como eu falei, uma passagem muito conhecida, mas é um texto, irmãos, que revela o envio da parte de Deus de um missionário. Amém? Houve um missionário enviado por Deus, pelo próprio Deus, à terra, com uma missão. E nessa noite, queridos, o tema da ministração dessa noite é a missão de Cristo. Deus, o Todo-Poderoso, observou os seres humanos, aqueles que estavam até então em Adão, tinham comunhão com Ele, mas após o pecado, a Bíblia diz que o homem se separou de Deus. E como Deus, queridos, Deus ele já naquela mesma hora, Ele já planejou, Ele já projetou, Ele já cuidou de fazer algo para nos restabelecer novamente. Amém? Então o que aconteceu, irmãos? Deus pegou e já resolveu. Ele falou assim: olha, virá a semente da mulher que pisará, esmagará a cabeça da serpente, é aquele que vai vencer, aquele que vai destruir, aquele que vai retomar. Amém? Que vai reposicionar o homem no lugar que ele nunca deveria ter saído antes. Haverá alguém, já na promessa lá em Gênesis, haverá um que virá e vai recolocar o homem no jardim. Porque quando o homem peca, irmãos, a Bíblia diz que o homem saiu, foi expulso do jardim, porque não tem como o pecado ter comunhão com Deus. Então o homem não pôde mais ficar no jardim devido ao pecado. O homem peca, entrega a autoridade, o poder que estava sobre o homem de governar a terra, entrega para o diabo. Porque quando Deus criou o homem, ele diz assim: agora você vai dominar sobre essa terra, todos os peixes, os animais, tudo que existe nessa terra, será dominado por você. Por quê? Porque você é a minha imagem e a minha semelhança. Amém? Aí ele diz assim: ó, eu mando aqui no céu, você manda aí na terra. Eu fiz a terra para você mandar, para você dominar, não sobre pessoas, mas sobre as coisas, amém? Sobre a natureza, sobre os animais, sobre toda a criação, amém, queridos? Aleluia. Então, irmãos, Deus, Ele criou o homem para a sua glória. Repita assim comigo: eu fui criado para a sua glória. Sabe, irmãos, está lá, se sentou ali para ouvir, amém? Fique aqui, queridos. Não desvie, irmãos, não deixe, não perca a atenção aqui. Então, o que acontece? Deus criou o homem para a sua glória. Acontece o que, irmãos? Que depois do pecado, aí aconteceu um problema. Mas o que Deus fez? Já organizou, falou: eu vou enviar amém? Com uma missão. A missão do quê? De resgatar, de buscar e salvar o que se havia perdido. E lá na frente, depois, Jesus fala exatamente isso: eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Não importa a circunstância, não importa de que forma está, existe solução para você. Amém? A missão de Cristo. Então, quem enviou foi o próprio Deus. Sabe, irmãos, em Cristo, todos nós recebemos a comissão de Deus. Ou a comissão de Deus. Amém? Ou seja, nós somos coparticipantes da missão que Deus deu para Jesus.
Então Jesus cumpriu a parte dele, ele volta agora para o Pai, e agora é a nossa vez. É a nossa vez de continuar o ministério, a missão que Deus deu para Jesus. Amém? Essa palavra amor, a palavra amor, em grego é ágape, o amor que vem de Deus é ágape. Diferente do amor humano, um amor fraterno, um amor entre pais e filhos, um amor entre marido e mulher, que é o amor eros, o amor filéu, fraterno, todas são palavras gregas para transmitir, para dar o significado de amor. Mas quando a Bíblia fala sobre o amor de Deus, é um amor ágape, é um amor que é diferente do amor humano. Amém? É um amor voluntário, é um amor que não espera nada em troca, é um amor, queridos, que excede todo o entendimento. É um amor que doa antes. Amém? Deus resolveu amar-nos antes de nós amarmos Ele. Você crê nisso, irmãos? Deus resolveu nos amar antes de nós amarmos eles. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, estávamos alheios de Deus, mas a Bíblia diz, queridos, que Ele resolveu, não, eu amei tanto, eu amo tanto esse povo, que eu vou enviar Jesus, eu vou enviar meu único filho. Então esse amor ágape, amor vem de agapau, que significa esse amor voluntário, no grego, né? Amor voluntário, amor que não espera nada, um amor que Ele faz na frente. Sabe, irmãos, quando nós entendemos que nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós temos que entender que nós somos, esse amor, ágape, foi derramado aos nossos corações. Romanos 10:17 diz que o amor de Deus foi derramado aos nossos corações. Você crê nisso? Esse mesmo amor que Deus tem, queridos, que enviou Jesus para buscar e salvar o que se havia perdido, a Bíblia diz que agora em Jesus, aqueles que creem em Jesus, que nasceram de novo, foi derramado esse amor nele. Amém? Então nós temos, queridos, aquilo que é necessário para nós darmos continuidade na missão de Cristo. Aleluia! Então quem enviou foi o próprio Deus. Agora, Deus enviou Jesus com uma missão. Deus enviou Jesus como um missionário. Sabe, irmãos, Jesus ele veio sabendo a sua missão. E cada um que se entrega para Deus, para Jesus, que nasce de novo, é alguém que está coparticipando da missão de Cristo nessa terra. Tem que entender, irmãos, e está muito claro qual é essa missão. Nós não fomos chamados para qualquer coisa, irmãos. Jesus Cristo, irmãos, Filho de Deus, estava tranquilo. A Bíblia diz que Ele se despiu de toda a sua glória, para buscar e salvar o que se havia perdido. Isso é um amor verdadeiro. Amém? E sabe, irmãos, a essência do cristianismo, a essência de Cristo, da missão de Cristo, do chamado de Cristo, irmãos, do ministério de Cristo é amor. Sem amor nada vale, sem amor nada acontece. Então Deus resolve enviar Jesus, e Jesus, através do amor, Ele entende a missão e resolve se despir de toda a sua glória, para, por amor, vir a essa terra, tomar forma de homem, de servo, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Aleluia, amém. Então existe uma missão, assim como Deus enviou Jesus com uma missão, e Jesus ele não desviou nem para a direita, nem para a esquerda, ele ficou firme, irmão, sobre a missão que ele recebeu de Deus. Eu quero perguntar para você nessa noite, você reconhece, você sabe qual é a sua missão? Aleluia, Deus chamou você para uma missão, queridos, aleluia, você precisa ter muito claro qual é essa missão, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas ficar firme. Deus chamou você para uma missão, e essa missão, queridos, ela vai ter sucesso, a missão que Deus estabeleceu para você, no caminho do amor, não tem como ser diferente, amém? Então a nossa motivação deve ser o amor, aleluia, sabe, irmãos, a motivação de Deus para enviar Jesus Cristo foi o amor. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deus amou, sabe, irmãos, aquilo que você deseja que aconteça na sua vida, deve continuar, queridos, deve acontecer como um resultado do amor, porque Deus só vai colocar a mão dele, olha só, irmãos,
Só vamos ter a mão de Deus nos apoiando, ou nos aprovando, ou nos impulsionando, ou nos facilitando, se as nossas motivações forem através do amor. Senão, não. Amém? Deus não vai apoiar uma ação, uma atitude que não é motivada pelo amor, que é motivada pelo egoísmo, né, que é motivada pela inveja, né, pela raiva, pela ira. Não, isso não vem de Deus. Se tem alguém que motiva esse tipo de atitude, não é Deus, é o outro. Mas Deus não. Se a tua atitude, se a tua missão estiver motivada pelo amor, queridos, é sucesso garantido. Deus enviou Jesus como resultado do amor dele. Deus fez na frente. Você crê comigo? Deus resolveu mandar o seu único filho para se sacrificar, para morrer por mim e por você. Deus enviou Jesus para morrer, para salvar a mim e você. Então Deus amou antes. Deus não esperou que nós fôssemos salvos primeiro. Não, eu vou esperar eles serem bonzinhos. Imagina Deus falando isso, né? Imagina Deus o seguinte, eu vou esperar os homens se tornarem bons, os homens realmente me amarem, se tornarem bons, se tornarem agradecidos, né? Não, eu vou esperar tudo isso para depois, então, quem sabe eu envio Jesus. Não, Deus não fez isso. Ele deu o primeiro passo. O amor é doador. Sabe, irmãos, mas nós temos esse exemplo. O exemplo do amor vem do próprio Deus, e a Bíblia diz que Deus é amor. Deus não tem amor, Ele é o amor. Nós, de fato, temos o amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. E o Espírito Santo é Deus. Amém? Agora Deus é amor. Aleluia. Glória a Deus, você se anima por isso? Então, queridos, que nós venhamos realmente usar o exemplo de Deus. Sabe, irmãos, seguir o exemplo de Deus. Por que será, irmãos, que nós somos tão rápidos a receber o amor que vem de fora, de alguém para nós, mas muitas vezes nos tornamos lentos para dar o amor de nós para alguém? Eu quero ser amado, eu quero ser perdoado, eu quero ser respeitado, mas eu quero que tudo isso aconteça antes de eu agir dessa forma também, e esse não é o caminho. Jesus não fez isso comigo, por que eu tenho que exigir isso de você? Deus não esperou que eu o amasse antes dele me amar, Ele não esperou que eu entregasse a minha vida por Ele antes dele entregar a dele por mim. Deus resolveu fazer isso por nós, queridos, então nós devemos fazer isso pelo nosso irmão. Aleluia. Amém? Então Deus, queridos, Ele resolveu amar primeiro, e nós também devemos seguir o exemplo do nosso Pai, afinal de contas nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, queridos, nós devemos amar, queridos, primeiro. Quem é da fé, dança antes da música. Quem é da fé, ama primeiro, é doador, é aquele que reflete a luz de Cristo, a luz da palavra e de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Você percebe que Ele deu? Ele deu, irmãos, porque Ele sabia que Jesus em nós, aleluia, proporcionaria para os céus um ganho maravilhoso. Ele fez de Jesus, aleluia, o primeiro de muitos irmãos, de uma grande família. Diga assim, eu faço parte dessa família. Você faz parte dessa família. Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus falou assim, eu vim para dar vida e vida em abundância. O homem veio para julgar, para apontar o dedo, mas Jesus não. Jesus falou assim, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, condenados, porque eu vos darei descanso. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aleluia. Ai não, Jesus fala para o cansado vir a Ele, mas às vezes o cansado pensa assim, hoje eu estou cansado, não vou a Jesus. Eu só vou a Jesus quando eu estiver bem disposto. Eu só vou a Jesus quando eu estiver assim, bem tranquilo. Não, Jesus falou, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, atribulados, atormentados, entristecidos, com medo. Vinde a mim todos, é nessa hora, é exatamente nesse momento que nós precisamos ir a Jesus.
E Jesus estava alinhado com Jeremias 33:3, que diz, clama a mim e responder-te-ei. Amém? Nós temos que fazer a nossa parte, assim como Deus fez. Deus nos deu o exemplo, irmãos. Deus nos deu o exemplo para nós seguirmos o exemplo de Jesus. Então o amor de Deus tornou-se um ato de doação. Sabe, irmãos, Deus é o nosso maior exemplo. Deus o amor dele tornou-se um ato de doação. E o seu amor tem tornado alguma coisa? O amor de Deus tornou-se um ato de doação. Ele amou, então, porque ele amou, ele doou. Ele amou, porque ele amou, ele deu. Amém? Jesus, eu tenho amado, e se eu tenho amado, eu tenho feito isso? Eu tenho dado, ou não, eu amo, mas eu só quero. Eu amo, mas eu quero receber. Não, você ama, então você também deve, o seu amor deve também ser o resultado, ter o resultado da doação. Amém? Deve tornar um ato de doação. Olha só, irmãos, Deus, Ele deu o melhor que Ele tinha. Nós somos filhos de Deus e nós precisamos, de fato, queridos, seguir os seus exemplos. Você crê comigo? Amém. Aleluia. Então, se Deus deu, Ele não, eu vou dar assim uma glória pequena, um negocinho, eu vou dar uma coisa qualquer. Não, a Bíblia diz que Deus deu o seu melhor, deu o seu único filho, Jesus. Amém? Deus deu o seu único filho, Jesus, deu o seu melhor. E muitas vezes, sabe, queridos, Ele nos está dando exemplo, Ele nos está nos ensinando que nós também devemos dar o nosso melhor como resultado do nosso amor. Amém? O que resulta do amor ágape, o amor de Deus, é o nosso melhor. Ele deu o seu melhor. Então, irmãos, nós devemos também dar o nosso melhor. Você crê comigo? Aleluia! Glória a Deus, você pode dar um glória a Deus aí? Sabe, irmãos, quem é filho de Deus, quem é nascido de novo, aleluia, quem realmente é guiado pelo Espírito, sempre dá o seu melhor. Não é miserável, não é mediano, dá o seu melhor, faz o seu melhor. Então, irmãos, quando você for preparar uma cesta básica para dar para alguém, não procure as piores marcas, as mais baratas. Procure aquilo que é melhor. Procure as melhores marcas. Procure aquilo que você gostaria de receber. Porque você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é excelente. E sabe, queridos, excelência não é você ter de tudo, mas você fazer o melhor com o que você tem. Amém? Então, queridos, você precisa fazer o seguinte: eu vou fazer para os outros aquilo que eu quero que seja feito para mim. Amém? Então você vai fazer o seu melhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Você crê comigo, queridos? Então Deus deu o seu melhor. Nós também devemos dar o seu melhor. Aleluia. Vocês estão ouvindo bem aqui? Aumenta um pouquinho se for preciso, tá? Aleluia. Depois nós vamos fazer uma oração aqui por ele. Vamos chamar ele. Amém? Mas vamos ficar focados aqui. Não podemos perder aqui o objetivo. Aleluia. Amém, queridos? Então, irmãos, olha só, assim como Deus deu o seu melhor, nós também fomos chamados para dar o nosso melhor. Não tem, irmãos, o crente não pode ser aquele que faz de qualquer jeito. Você precisa fazer o seu melhor. Amém? Vou fazer de qualquer... Não, queridos, não, você gostaria que fosse feito assim? Se você não gostaria que fosse feito assim com você, então você não deve fazer assim com o seu irmão, e muito menos com Deus, né, irmãos? Mas eu quero, irmão, para Deus é, eu e Deus aqui, somos só love. Mas esse aqui, fulano não. Não, queridos, não existe isso. Eu não tenho como servir a Deus se eu não servir o meu irmão. A própria Bíblia diz assim, amém, queridos? Não tem como se amar a Deus, dizer que ama a Deus que não vê, e odiar o seu irmão que você vê. A Bíblia diz que esse que faz assim é um mentiroso. Amém? Mas olha só, irmãos, Deus deu o seu filho, deu o seu melhor, deu o seu único filho, irmãos. Deus amou para um propósito específico. Sabe, todas as nossas atitudes devem ter um propósito. Você crê comigo? As tuas atitudes, o teu comportamento, o teu caminhar, é para qualquer coisa. Existe um propósito na sua vida. Qual é o seu propósito? Qual é o propósito que Deus criou você? Você crê comigo, irmãos?
Aleluia. Qual que é o propósito, irmãos? Nós precisamos ter muito claro na nossa mente o propósito que Deus nos criou, porque Deus fez assim com Jesus, e Jesus, ele sabia qual era o propósito. Jesus, ele teve 3 anos, a cerca de 3 anos a 3 anos e meio, para cumprir o seu propósito. Ele cumpriu o seu propósito, irmãos. Amém? Nós temos muito mais do que isso. O que a gente tem feito? Jesus teve 3 anos e fez tantas coisas, ele dividiu a história, irmãos. Existe a história, existe antes dele e depois dele. Aleluia, amém? Com 3 anos, irmãos, e eu e você, que temos muito mais tempo, o que nós temos feito? Aleluia, amém? Então, Deus, ele enviou Jesus para um propósito, de buscar e salvar o que se havia perdido. E Jesus começou uma missão, ele iniciou um ministério, mas a continuidade desse ministério é com a igreja agora, é comigo, com você. Você crê comigo? Aleluia. E sabe, irmãos, e esse amor de Deus foi sacrificial. Repita assim comigo, sacrificial. O amor de Deus foi sacrificial. O amor ágape, ele é sacrificial, amém? Mas depois, para frente aqui, nós vamos explicar a diferença, né, desse sacrifício, do ágape, para o sacrifício carnal, um sacrifício humano, religioso, um sacrifício que não tem um valor divino, amém? Mas Deus, o amor dele se manifestou de uma forma sacrificial. E Jesus, em contrapartida também, né, ele não ficou para trás, não. Ele também resolveu, não, eu vou morrer, eu vou obedecer, eu vou morrer. Se sacrificou. O amor de Deus foi sacrificial para mim e para você, ao preço dele mesmo morrer. Além de ele tomar forma de homem, irmãos, carne e osso, ele resolveu morrer por mim e por você. Esse é o amor ágape, esse é o amor de Deus, esse é o amor que nos dá o exemplo. Sabe, irmãos, e qual é o resultado do nosso amor? Por Deus ou por alguém? Ah, não, eu amo assim, mas sabe, né? Desde que eu esteja bem, está tudo certo. Eu amo, mas se eu começar a ficar mal, o meu amor já não está tão grande assim, vai começar a diminuir. Isso não é um amor ágape, isso não é um amor sacrificial. Mas o amor de Deus foi sacrificial. Jesus, ele entregou a sua própria vida. Mesmo se ele não morresse fisicamente, irmão, só o fato dele se despir da sua glória, e ele encarnar, tomar forma de homem, já seria um sacrifício. Porque, irmãos, a natureza humana é uma natureza frágil, amém? Comparado à divindade, ao corpo humano. Deus é espírito, irmãos. Aleluia. Não existe limites para o que é espiritual. Agora, o corpo físico não, é limitado. O corpo físico é temporal. O espírito e Deus é atemporal. Amém? Não tem princípio, não tem início, fim. Ele é o Senhor do tempo. Você crê comigo? Então, o amor de Cristo, um amor sacrificial. Veja comigo, irmãos, vai lá para João, capítulo 12, versículo 24. Só vai para frente um pouquinho. João 12, 24. João capítulo 12, verso 24. Você achou ali? Nós estamos falando de Jesus, do sacrifício de Cristo. Diz assim, o amor de Jesus olha só, João 12, 24 diz, em verdade vos digo que o grão de trigo caindo na terra, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Amém? Aqui está falando dele mesmo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele não vai produzir nada, mas se ele morrer, ele vai produzir muito fruto. Jesus está falando dele mesmo, ele precisava morrer para produzir muito fruto. Ele precisava morrer para que a família celestial aumentasse. Amém? Para colocar eu e você lá com ele. E ele mesmo fala em João 14, 1, vira uma página, ele diz assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim, eu vou lá teria dito, pois vou vos preparar lugar, para onde eu for, aleluia, vocês estejam comigo também. Amém? Esse foi o objetivo de Deus. Jesus falou, não, eu vou. Deus falou, eu vou enviar para isso, para que
aonde nós estamos, eles estejam também, para retorná-los ao jardim. Amém? Para trazê-los ao jardim novamente. Oh, aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso, irmãos? Você pode glorificar a Deus por isso, porque Deus nos amou de uma maneira tão grande, que Ele resolveu doar, Ele resolveu dar, antecipadamente, mesmo quando eu e você ainda odiávamos Ele. Amém? E é esse amor que deve nos mover, é esse amor que deve nos sustentar, nos direcionar. Agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus 10:10, está mais lá para o final. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Hebreus capítulo 10, verso 10, diz, você achou ali? Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Opa, eu li o 11, né? Eu li o 11, irmãos. Vamos ler o 10, eu vou voltar ali, amém? Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Nós estamos falando aqui de sacrifício, irmãos, veja bem. Na antiga aliança, eles iam o tempo todo sacrificar a Deus. Mas chegou um momento que era uma rotina, um costume, e deixou de ser sagrado, para ser algo sistemático, sabe? Algo que não estava mais envolvendo um relacionamento. Era algo assim como se fosse um costume, um hábito apenas. E aí Deus fala assim, olha, com Jesus foi diferente, Ele foi lá, se sacrificou uma única vez, não precisa mais o tempo todo, não precisa mais, Ele se sacrificou uma única vez, Ele se entregou por completo. Sabe, irmão, sabe por que muitas vezes nós precisamos demonstrar ainda mais o nosso amor, demonstrar ainda mais, irmãos, a nossa posição em Cristo, porque talvez as vezes que nós temos demonstrado não tem sido tão intensa assim, não tem sido uma entrega tão grande assim por completo. Não, eu me entrego assim por partes, e aí existe uma necessidade. Agora Jesus não fez isso, Ele falou, não, se é para fazer, vamos fazer de uma vez, se é para se molhar, vamos mergulhar, não vamos botar somente o dedo na água. Se é para fazer, eu vou fazer. E Jesus vem, toma a forma de homem e paga o preço por mim e por você, para nos colocar de volta ao jardim. Amém? Ele fez isso por você e é de graça, irmãos, é dom de Deus, é de graça. Ele resolveu fazer isso. Nada do que nós podemos fazer vai nos justificar diante de Deus, é o que Ele fez. E porque Ele nos justifica através da sua morte e ressurreição, nós, através da fé, confessamos com a boca aquilo que cremos com o coração, agimos em direção e pronto. Aleluia. É só aceitar, é só glorificar. Aleluia. Amém? Então veja bem, o sacrifício divino, o sacrifício bíblico, o sacrifício que é movido pelo amor ágape, amém? Ele tem a motivação correta, ou seja, ele é motivado pelo amor ágape. O sacrifício bíblico é motivado pelo amor de Deus. Agora, se você está fazendo alguma coisa sem essa motivação, eu vou usar uma expressão aqui, é possível que possa estar sendo um sacrifício de tolo. Existe essa expressão na Bíblia. Se o seu sacrifício, no sentido, em todos os sentidos, mas vamos trazer aqui para a parte agora espiritual, amém? Se o seu sacrifício não tem a motivação do amor, pode estar sendo, e muito provavelmente está sendo um sacrifício de tolo. Por quê, irmãos? Porque você não está realmente fazendo com a intenção certa. E agora eu quero que você abra a sua Bíblia lá comigo, em Provérbios, desculpa, irmãos, Salmos 51, 17. Salmos 51, 17. Aleluia. Salmos 51, 17. Aleluia. Diz assim, irmãos, Salmos 51, 17.
Sacrifícios agradáveis a Deus são, olha só, ou seja, os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Amém? O sacrifício que agrada a Deus é um comportamento humilde, é um comportamento livre de qualquer sentimento egoísta, é um comportamento doador. Amém? O sacrifício que agrada a Deus, ele é motivado pelo amor. Se não for, irmãos, eu vou fazer um negocinho aqui por inveja. Isso não agrada a Deus, imagina, né? Não, eu quero assim, né? Eu vou fazer a minha boa ação do dia. Eu vou pegar, vou comprar uma cesta básica, eu vou dar lá, né? Porque todo dia bate aqui na minha porta e tal. A gente só faz, não, eu vou fazer para parar, né? Só por isso. Não, irmãos, não é. Tem que fazer com a motivação certa. O que vai nos trazer resultados duradouros, irmãos, é a intenção certa. Tem muita gente fazendo a coisa certa com a intenção errada. E é o caso. Você está dando a cesta básica, é certo, mas a motivação está errada. Não, eu vou pegar e vou fazer aqui, vou dar umas 100 cesta básica aqui, mas eu quero aqui que o prefeito venha me entrevistar aqui, quero sair na TV e tal, para todo mundo ver que eu estou dando essa 100 cesta básica aqui, né? Isso até pode acontecer, mas não deve ser esse o caminho, ou esse o propósito, o objetivo. Amém? Então, irmãos, olha só, não, a intenção é realmente ajudar, as pessoas precisam, é amar como Deus amou, doando, amém? Realmente amando de verdade. Então nós vimos aqui que o amor que agrada a Deus, o sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado, a humildade, livre de todo sentimento egoísta. Eu só quero, venha a nós o vosso reino, né? Venha a mim o teu reino, e eu não faço nada. Não, irmãos, isso não é o que agrada a Deus. Amém? Agora, irmãos, veja bem, falando em sacrifício ainda, vamos partir para uma outra etapa aqui da ministração. Marcos 12, 33, abra lá comigo. Marcos 12, 33. Você está sendo abençoado, irmãos? Oh, aleluia. Marcos 12, 33. Queridos, Deus nos amou de tal maneira. Deus nos amou com amor, queridos, um amor abnegado, um amor que se nega a si próprio. E nós devemos também amar dessa forma. Marcos 12, 33, você achou aí? Diz assim, irmãos, olha só. Vocês estão lá em Marcos? Então só espera um pouquinho que eu estava em Mateus. Marcos 12, 33, diz assim, irmãos, ó. E eu vou pegar o 30 e... eu vou ler desde o 28, irmãos, para nós pegar o contexto. Pode ser, irmãos? Vamos lá, então. Marcos 12, 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é... Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Percebe, irmãos, que não é amar de qualquer jeito? Percebe que aqui está falando de um amor que vai além? Ele diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo é, olha só, ele continua, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Meu Deus. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. Verso 33, e que amar a Deus de todo o seu coração, de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a tua força e amar o teu próximo como a ti mesmo excede, olha só, irmãos, excede todos os holocaustos e sacrifícios.
Ele está falando o seguinte aqui, irmãos: amar a Deus de todo o coração, de toda a mente, de todo o entendimento, com todas as tuas forças, e, vírgula, e ao teu próximo como a ti mesmo, excede todo o sacrifício. Pode jejuar uma semana, se não amar é sacrifício de tolo. Não ouvi nenhum. Pode, irmãos, pode ir para o monte todo dia orar, e ficar a madrugada inteira orando, se não amar o próximo, é sacrifício de tolo. Aleluia, eu amo, é assim mesmo, irmãos, essa é a palavra, é assim que nós crescemos, amém? Devemos orar, Jesus nos ensinou a orar, amém? Devemos jejuar, jejum é bom tanto para alimentar o nosso espírito, como também para a saúde do nosso corpo. É comprovado fisicamente isso. Amém? Mas se isso for feito, essas coisas foram feitas de forma errada, com as motivações erradas, pode abandonar, sacrifício de tolo. Antes que você ficasse na sua casa dormindo uma boa noite de sono, tranquilinho ali, descansando o corpo, você ganharia mais. Antes você tivesse almoçado, jantado, comido ali aquele pedaço de bolo, aquele churrasco, seria melhor do que você fazer uma coisa com a intenção errada. Agora, se eu faço essas coisas com a intenção certa, com a motivação certa, com um amor ágape, irmãos, aí Satanás que se cuide. Amém? Porque aí, irmãos, você tem o favor de Deus, a mão de Deus, você tem tudo aquilo que é divino ao seu favor. Agora, se tiver a intenção errada, irmãos, aí o problema é certo. Devemos orar, jejuar, mas de forma bíblica. Amém? De forma bíblica. Por exemplo, Jesus nos ensinou a orar. Se eu posso orar uma noite inteira, mas se eu estiver orando de forma errada, não vai valer de nada. Eu vou pedir, não vou receber. Diz lá em Tiago, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, agora, se eu sei orar, talvez a minha oração não seja a noite inteira, mas o que eu falar, eu sou ali com o Pai, né? O que eu falar, o Pai está ali, e eu vou dar legalidade para Deus agir ao meu favor. Porque eu estou orando de forma bíblica, de forma correta, com a intenção correta, com um sentimento correto, irmãos, sabe? De forma inteligente. Amém? Aleluia. Então, irmãos, nós precisamos entender, o sacrifício bíblico é aquele que é motivado pelo amor, motivado pelo que é justo, pelo que é certo, e não por outras motivações. Né? Tem muita gente se sacrificando a vida inteira, né? Se sacrifica, isso em vários sentidos, tanto espiritualmente, como materialmente também. E não chega a lugar nenhum, tem uma vida atribulada, atormentada, escravo do diabo. Por quê? Porque é possível que a forma está tentando fazer a coisa certa da forma errada. Mas se nós fizermos a coisa certa, devemos ter também a motivação certa. Amém? Glória a Deus. Amém ou é de mim? Aleluia. Então vamos lá, irmãos, abra comigo lá em Provérbios, você vai lá em Provérbios 21, 3. Nesse lugar você lê bastante a palavra, né? Então a gente sempre aconselha os irmãos a trazerem caneta, anotar, para você marcar e continuar meditando em casa, né? Aleluia, amém? Você abriu lá em Provérbios 21, 3. Diz assim, exercita-te na justiça ou no juízo, né? Ou exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Exercitar ou agir de forma justa e certa é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. É isso que está escrito aqui. Não adianta, eu vou pagar uma promessa, né? Sabe, irmãos, nós devemos ter uma vida que glorifica a Deus. Nós devemos ter uma vida confiante nas promessas dele. Amém? Sabe, irmãos, aquilo que nós falarmos, prometermos e agirmos deve ser respaldado com a palavra de Deus. Jesus sofreu para nós não ter que sofrer.
Agora, se nós não crer e não conhecer as Escrituras, vamos sofrer. Mas não é a vontade de Deus. Então aqui diz o seguinte: exercitar justiça e juízo, ou seja, o que é justo e certo, é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Amém? Nós devemos, irmãos, congregar, devemos fazer muitas coisas para o Senhor, mas sempre com as motivações corretas. Aleluia. Talvez o seu corpício, né? Porque é assim. Eu vou para a igreja hoje, amor. Amor, hoje não vou não, estou cansado. Já está estirado no sofá, não quer, né? Não vou não, porque o corpo não quer vir à igreja. Não é verdade? O corpo físico não quer, está ali, né? Mas às vezes, eu vou falar só às vezes talvez o corpo está tão cansado, mas uma boa parte desse cansaço é por causa do Facebook e do WhatsApp. Misericórdia, né? Não, eu não vou na igreja porque eu estou cansado. E aí, às vezes, o cansaço veio por causa dessas coisas até, né? Mas às vezes é por outra, mas não importa, queridos. Nós vamos motivar o nosso corpo através da nossa atitude no Espírito. Nós somos Espírito, nós temos que mostrar para o corpo quem manda. O apóstolo Paulo diz assim, eu esmurro o meu corpo, eu subjugo a escravidão, ou seja, é eu que mando, ele tem que me obedecer. Mas e eu e você? E você? Quem manda é você ou é seu corpo? Não precisa responder, né? Mas que nós possamos falar como o apóstolo Paulo, que nós que somos espírito, que temos uma alma, né, a mente, as emoções, e habitamos num corpo, que nós verdadeiramente vamos falar quem manda. Eu mando. Então o corpinho, vamos. Vamos para a igreja, porque eu preciso me alimentar. Porque você está aqui, diariamente, no mínimo 3 refeições por dia para você. Agora o espírito, né? Agora eu preciso. Claro que você pode alimentar o espírito em casa também, mas existe um alimento, uma mesa posta no meio da comunhão. Amém? Da igreja, do congregar. Você crê comigo? Aleluia. Então você tem que ter essas conversas de vez em quando com a sua carne, o seu corpo, né? A Bíblia diz que existe uma luta entre a carne e o espírito, não é verdade? Por quê? Porque a carne quer fazer aquilo que não agrada a Deus, e o Espírito não. O Espírito ele é atraído para Deus, amém? A carne, ela está sujeita à lei da gravidade, né? Ela está sendo atraída para a terra, né? O Espírito, a gravidade é outra, ela é atraída para o céu. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, existem alguns sacrifícios que agradam a Deus. Entre eles, nós falamos aqui de atitudes que são justas e que são certas. E nem sempre aquilo que é justo ou é certo é fácil. Nem sempre agir pelo que é certo ou pelo que é justo é fácil. Nós estamos tendo exemplo no nosso país aí, né? Mas isso não significa que nós não devemos fazer. Amém? Isso não significa que nós não devemos enfrentar, agir. A Bíblia não, já estou colocando na Bíblia, né? Não, tem um ditado que diz assim, quem fala a verdade não merece castigo. O que você achou dessa? Tem que usar aí para os filhos também, filho, eu sempre falo lá em casa, Laís, sempre, amém? Então, o que acontece, irmãos? Nem sempre é fácil, mas é o que é correto, é aquilo que se deve fazer. A palavra do crente é se ensina ou não é verdade? E pronto, é sim, não. Nós somos arrochados aqui, negócio. Amém? Quantos arrochados aí estão? Você entende a expressão arrochado? Somos firmes. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então eu não vou ler, mas só para você saber, lá em Hebreus 13, 15 e 16, fala sobre o sacrifício de louvor. Então nós já pregamos aqui sobre isso, sobre o sacrifício de louvor, que é mesmo que a sua carne não queira cantar ou louvar, ou glorificar a Deus, enaltecer a Deus, elogiar a Deus, você vai fazer. Amém? Sacrifício de louvor. Depois fala lá também o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, diz sobre um sacrifício racional, né? Um culto racional, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aleluia. Amém? Mas eu quero ir para frente aqui. Agora, se eu perguntar para vocês o que diz lá em João 3,16, vocês, quantos aqui sabem aqui? Pode levantar a mão. Se você não sabe, não tem problema também. Amém? Mas é conhecido, sim ou não?
Nossa, é conhecido, muito pregado. Mas a partir de hoje, irmãos, vocês sempre, vocês nunca mais vão esquecer desse versículo sem associar, vão deixar de lembrar desse versículo sem associar a um outro que nós vamos ler hoje. Amém? Você crê comigo? Então, João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, 1 João 3,16. Vamos associar. 1 João 3,16. Porque João 3,16 todo mundo grava e todo mundo fala de cor e salteado. Por quê? Porque quer viver o amor de Deus. Mas sabe, irmãos, o amor dele foi dado com um objetivo, com um propósito. O que diz no João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Agora, 1 João 3,16 diz, você achou ali? Nisto conhecemos o amor, olha só, ou seja, nisto conhecemos o amor, lá de João 3,16, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E agora, o que diz aí? Continua. Que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Está falando assim, você talvez, se você quiser, você faça isso. Se você não quiser, não tem problema não, está tudo bem. Está escrito isso aqui. A Bíblia diz assim, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, vírgula, e devemos. Falando assim, e devemos, nós devemos dar a nossa pelos nossos irmãos. E aí? E o João 3,16? Amém? Lembra que nós falamos que nós somos co-participantes agora desta missão de Jesus? Deus enviou Jesus, amou de tal maneira, irmãos, e deu. Agora, se nós amamos, nós também devemos dar a nossa própria vida em favor dos nossos irmãos. Amém? Citar, viver e querer e gostar de João 3,16 é fácil, mas João 3,16 também tem um parceirinho, que é 1 João 3,16. Só botar um umzinho na frente, vai lá para ele lá. Amém? Aleluia, você foi animado com essa palavra? Aleluia. Nisto se conhece o amor. Quem tem o amor? O amor é conhecido. Jesus fez a parte dele, e agora eu e você precisamos fazer a nossa. Para que o amor de Deus, queridos, seja revelado e seja demonstrado através de mim e de você. A luz de Cristo. Amém? Glória a Deus. Mas eu amo, pastor. Mas ama mesmo? Ama mesmo? A Bíblia diz assim, olha, se você diz que ama a Deus, que os teus olhos não veem, e você odeia o seu irmão, você é um mentiroso. E agora? Mas eu não digo que eu odeio meu irmão, mas as minhas atitudes demonstram isso. E aí? A palavra pode até não ter saído da minha boca, mas as minhas atitudes demonstram o sentimento que eu estou tendo. Agora, quem é de Cristo, irmãos, vive o amor de Deus. Você crê comigo? O amor de Deus. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos, é um dever, é um mandamento, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Amém? Oh, aleluia. Você precisa recepcionar isso com alegria. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o seu irmão pratica isso, e você pratica também, irmãos, todos nós estamos nos amando. Amém? Então eu vou fazer para o meu irmão aquilo que eu quero que façam para mim. Então eu vou amar, e se eu semeio amor, eu vou colher amor. Irmãos, as nossas atitudes são sementes, o nosso comportamento, as nossas palavras, aquilo que nós agimos, que falamos, que fazemos, são sementes, ou boas ou ruins. E aquilo que nós fazemos vai voltar para nós, sacudida, recalcada e transbordante. Quantos estavam aqui na quinta-feira? Esse versículo não se refere somente a dinheiro, se refere a qualquer tipo de atitude que nós temos com Deus ou com o nosso próximo. Aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. É assim que acontece. Então, diga assim comigo, a fé e amor
Andam juntas. E só podem ser demonstradas na prática. Ah, eu sou um homem de fé, pastor. Eu sou uma mulher de fé, pastor. Ah, é? Amém, glória a Deus. Continua falando aí. Com 5 minutos de conversa, eu já vi que ela não é de fé. Ou que ele não é de fé. Porque as palavras que saem não demonstram. Fé e amor andam juntas e são demonstrados através da prática. Se é da fé, então tá bom. Tiago fala isso. Demonstre a tua fé através das tuas atitudes. Ah, eu amo. Ah, ama? Então tudo bem, não tem problema. Demonstre teu amor pelas tuas atitudes. Deus fez isso. Amém? Nós também devemos fazer. Agora, nós estamos partindo já para o final, para os finalmente, né? Até o Ministério de Música pode vir até aqui na frente. 1 Tessalonicenses 1:3. Abra comigo lá. Você vai voltar um pouco. 1 Tessalonicenses 1:3. Você achou? 1 Tessalonicenses 1:3. Aleluia. Fé e amor somente podem ser demonstrados através da prática. 1:3 de 1 Tessalonicenses diz assim, irmãos. Eu vou ler também o versículo 2. Eu amo um contexto. Você está ali? Todos acharam? Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recomendando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Dá uma pausa aqui, deixa o dedo aí. A operosidade da vossa fé. E o apóstolo Paulo está agradecendo a Deus em oração pela fé dos tessalonicenses ser operosa. Ou seja, eles estavam fazendo com que a fé deles operasse coisas. Amém? Então o apóstolo Paulo está agradecendo. Olha, eu agradeço a Deus e Pai pela vossa fé, pela operosidade da vossa fé. Vamos lá. E da abnegação do vosso amor. O que é abnegar? É negar-se a si mesmo. É renunciar a si mesmo em prol de alguém. Amém? Quando fala amor abnegado, né? É quando você se nega, muitas vezes até as tuas próprias vontades, até os teus próprios desejos em prol de alguém. Sabe, irmãos? Às vezes a pessoa está ali, você tira a camisa, está um pouco frio, mas você tem uma outra por baixo, o outro está sem camisa, você tirou a parte de cima e você deu, ou você tirou toda de repente, para favorecer alguém. E ele agradece pela operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, queridos, ele está agradecendo a Deus aqui pela firmeza da esperança da igreja de Tessalônica. Amém? E eu quero nessa noite agradecer pela firmeza da esperança da igreja, Verbo da Vida de Frederico Westphalen. Eu quero nessa noite agradecer a Deus pela vossa fé operosa em Deus e o vosso amor abnegado pelo próximo. Eu agradeço a Deus nessa noite por homens e mulheres que cada vez mais vão crescer em amor, ao ponto de não pensar em si mesmo, ao ponto de negar-se a si mesmo, menos egoísmo e mais revelação, e mais doação, amém, queridos? E mais intimidade, e mais amor revelado, amor prático, aleluia. Você crê comigo? Agora, para encerrar com esse versículo apenas, 1 Coríntios, a missão de Cristo, irmãos, foi buscar e salvar o que se havia perdido. E nós, como filhos de Deus, devemos continuar a missão de Cristo, buscando e salvando o que se havia perdido. Amém? Aleluia. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13.
Oh, aleluia. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13 diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, olha só. Porém, o maior desses é o amor. Aleluia. Amém. Isso aqui é uma continuação, irmãos, de todo o capítulo 13 de 1 Coríntios, que fala sobre amor. E ele fala muitas coisas. Ele fala: ainda que eu fale as línguas dos homens, dos anjos, não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado vivo, nada seria. Ainda que eu tivesse uma fé tão grande ao ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu jejuasse 2 meses inteirinhos e não tiver amor, nada seria. Ainda que eu orasse 30 dias sem parar, com os joelhos ali sangrando, mas se eu não tiver amor, nada seria. Se coloque de pé. A missão de Cristo, irmãos, a missão de Cristo: buscar e salvar o que se havia perdido. E nós, como filhos de Deus, que somos, e Deus nos provou e nos revelou o seu amor, nos doando Jesus Cristo, queridos. Ele nos mostrou o que é ter um amor de verdade, quando nós nos doamos, quando nós amamos. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu quero nessa noite, queridos, orar com você. Sabe por quê, queridos? Porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão dando mais valor a coisas do que pessoas mesmo. Sabe, irmãos, você vale mais do que a cadeira que você está sentando. Você vale mais do que o carro que você chegou nesse lugar. Você vale mais do que a casa onde você mora. Você vale mais do que a roupa com que você está vestindo. Você vale mais, queridos. Você vale mais. Você vale mais do que a empresa onde você trabalha. Amém? Você vale mais do que qualquer coisa que se possa ter. Você vale mais do que a sua conta bancária. Aleluia. Oh, sim, 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 Senhor. Oh, aleluia. Agora eu vou bem, eu quero dizer para você: o seu irmão vale mais do que o seu emprego. O seu irmão vale mais do que o seu dinheiro. O seu irmão vale mais do que as suas roupas, do que o seu carro, do que a sua casa. O seu irmão vale mais do que essa cadeira que está aqui, ó. O seu irmão, a sua irmã vale mais do que qualquer coisa. Esse mundo seria tão sem graça sem o homem, sem a mulher, sem o ser humano. Esse mundo não teria graça. Por isso que Deus falou assim: olha, não, está tudo maravilhoso, mas espera aí, eu preciso agora botar a cereja no bolo. Eu preciso agora botar a coroa da criação. Eu preciso me colocar ali, através daquele que vai ser a minha imagem e semelhança. Deus criou todas as coisas e viu que era bom. Deus disse: haja, haja, haja. Mas quando foi o homem, ele disse assim: não, espera aí, vamos fazer uma reunião aqui. E na reunião foi constatado, não, foi concluído: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Você é a cara do papai. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele vai ter os céus dentro dele. Ele vai dominar sobre essa terra. Os peixes, os animais, tudo vai ser sujeito a ele. A terra será sujeita a ele, porque ele é a nossa imagem e semelhança. Ele tem o nosso DNA. Deus criou todas as coisas com a palavra que saiu da sua boca. Ele falou: haja, haja, haja. Mas quando foi o homem, ele disse: agora nós vamos se transferir para dentro dele. E ele pega e sopra nas narinas daquilo que ele fez do barro. Aleluia. Amém. Você é importante. Deus criou você com um propósito específico. Não dê ouvidos para o diabo. Quando o diabo diz assim: você não vale nada. Não, você vale. Você é aquela dracma perdida que foi achada. Você tem importância para Deus. Oh, aleluia. Feche seus olhos, levante suas mãos.